Então, boa noite a todos. Sou o Leonardo Favaretto. Vou ministrar hoje a disciplina de Contabilidade Pública. O tema vai ser... a gente já está, na verdade, na nossa terceira, tá? Foi um errinho no slide aqui também. É a terceira aula dessa aula preparatória para o concurso do TCE, que deve abrir, né, muito provavelmente ainda esse ano, né? E a disciplina é Contabilidade Pública. Hoje o tema ele vai ser um tema até mais light, assim, mais tranquilo do que das duas primeiras aulas, mais especificamente em relação à última, que foi mensuração e avaliação de ativos e passivos. Teve bastante coisa. A gente vai ter outros encontros também que tem um tema mais pesado, mas esse é relativamente mais tranquilo, tá? Mas de extrema importância aqui o plano de contas, para a gente aprender a estrutura do plano de contas, né, as classes, as contabilizações, a estrutura, as naturezas, né, os códigos das contas. Os códigos das contas não são assim necessariamente solicitados a nível de memorização, mas se o candidato memoriza é importante para entender o funcionamento das contas e a posição depois das contas nos demonstrativos contábeis. Tem os atributos também da informação contábil. A gente já passou na aula passada, deu uma breve introdução sobre os atributos P e F das contas de ativo e passivo. E depois o plano de contas ele tem algumas regras de integridade, tá? Então, o PCASP, o plano de contas aplicado ao setor público, ele basicamente, assim, a gente encontra um material bem denso dele no manual de contabilidade aplicado ao setor público, no MCASP. Então lá tem todos esses tópicos assim a gente encontra lá. E também o plano de contas ele está disponível, para quem tem curiosidade para saber o plano de contas na íntegra, está disponível no site da Secretaria do Tesouro Nacional. E aí tem duas versões, tem o PCASP estendido e o PCASP Federação. A gente vai ver qual que é a pequena diferença entre esses dois, mas basicamente grande parte de ambos são iguais, tá? Então, o estendido, como o nome já diz, tem um detalhamento mais extenso nos últimos dígitos que o Federação não tem, tá? Mas é basicamente isso. E é mais aplicado para, por exemplo, alguma legislação específica para RPPS, né? Regimes próprios de previdência e assim por diante. Então visa atender determinados setores mais específicos também, tá? Bom, então começando pelo conceito do plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, o plano de contas ele é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, tá? Então, basicamente, né, essas palavrinhas, escrituração, padronizada, é importante. A parte mais inicial, né, a gente não vê muitas questões cobrando sobre isso, mas é importante para a gente entender a lógica do plano de contas, tá? A escrituração contábil é uma das técnicas contábeis, né, onde a gente faz realmente, onde inicia toda a contabilização, débito e crédito nas contas contábeis, né? Então ele faz parte da estrutura básica da escrituração contábil e é formado por uma relação padronizada das contas contábeis, ou seja, o plano de contas ele vem justamente para padronizar para toda a administração pública, a gente já vai ver para quem se aplica, mas ele busca padronizar as contas contábeis aplicadas ao setor público, tá? E aí permite o registro dos atos e dos fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações aos usuários, tá? Então, um conceito bem geral, bem amplo, mas já dá para a gente ter uma ideia da aplicabilidade e da necessidade do uso do plano de contas, né? Vai servir depois para a extração de relatórios gerenciais, demonstrações contábeis, é claro, e também atender necessidade de informações aos usuários. O PCASP ele alinha-se, então, a finalidade por meio da padronização de forma de registro contábil para a extração de informações para esses usuários, né? Então, como todo plano de contas, o plano de contas aplicado ao setor público ele não é diferente. Ele o profissional contábil se faz o registro nas contas contábeis, tá? E depois dessas contas elas são extraídas ou para relatórios gerenciais ou para as demonstrações contábeis do setor público, tá? Lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a gente também tem alguns objetivos, né, do PCASP, né? Então tem esse objetivo mais geral aqui, e tem alguns objetivos que são elencados, tá? Então, primeiro, né,
repetindo aquilo que a gente já falou, tem o objetivo de padronizar os registros contábeis do setor público. Também tem por objetivo distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. A gente já vai, não vou escrever aqui agora, mas a gente já vai ver que as classes contábeis 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8, elas têm as suas naturezas, já têm as suas naturezas definidas, conforme está escrito aí no slide. Então, as contas contábeis das classes 1 e 2, 3 e 4, que é ativo e passivo, VPD e VPA, que é variação patrimonial diminutiva e variação patrimonial aumentativa, são da classe patrimonial. Tá? 5 e 6, classe orçamentária, e 7 e 8, classe de controle. Tá? Então, ele distingue quais são os registros que vão ser levados para fins de registrar escrituração contábil patrimonial, orçamentário, né, uma peculiaridade da nossa contabilidade pública, tem os registros orçamentários, coisas que na contabilidade privada a gente não tem, e também outra peculiaridade da contabilidade pública, os registros nas classes de controle 7 e 8. Né? Então, são a natureza dessas informações, patrimonial, orçamentário e de controle. Então, o plano de contas ele vem organizando, assim, em dígitos para fazer essa distinção. O PECASP também atende a administração direta e a indireta das 3 esferas de governo, né, inclusive quanto às peculiaridades das empresas estatais dependentes e dos regimes próprios de previdência social. Lembra que na primeira aula, também na segunda, a gente falou sobre a quais entes, a quais órgãos a contabilidade pública é aplicada, e aí a gente falou que a CASP, a contabilidade aplicada ao setor público, ela se aplica às estatais dependentes. As estatais independentes não se aplica, exceto se houver alguma regulamentação do setor específico determinando que se deve utilizar a contabilidade aplicada ao setor público para as estatais independentes. Tá? Então, dessa forma, o PECASP ele atende a toda a administração direta e indireta, estatais dependentes e os RPPS. Os RPPS fazem parte, né, da estrutura aqui da administração direta e indireta, mas ficou destacado justamente porque o plano de contas estendido, ele visa atender algumas contas contábeis específicas aqui do RPPS. Federação também, claro, mas estendido um pouco mais, mas visa a dar suporte aqui aos registros contábeis específicos dos RPPS. São contas mais exclusivas lá dos RPPS. Outros objetivos que a gente pode destacar aqui, o PECASP ele permite o detalhamento das contas contábeis a partir do nível mínimo estabelecido pela STN, de modo que possa ser adequado às peculiaridades de cada ente. Tá? Aqui, na verdade, foi uma introdução que a gente fez dos próximos slides, mas a STN fala que é dividido em 8 classes, essas são as classes contábeis, são 7 níveis e 9 dígitos, né? Então, a STN estabelece um nível mínimo de escrituração. Menos do que aquilo não pode ser escriturado. Tem que escriturar de acordo com a partir do nível mínimo para fins de consolidação das contas públicas e tal. Porque, por exemplo, se a gente tem uma conta contábil de ativo 1.1.1, por exemplo, e aqui também ponto 1 aqui no 5º dígito, tá? E se determinado órgão público fez um registro somente até o 4º e a STN padronizou dizendo que o 5º também é obrigatório, na hora que for consolidar, principalmente a nível de ente e a nível de consolidação nacional, na hora que for consolidar essas contas aqui, pode ter algum problema, porque seria necessário esse 5º dígito aqui que não foi escriturado. Então a STN ela determina até qual é o nível mínimo de escrituração. Né? Então se, por exemplo, aqui é o 5º nível, não pode escriturar só até o 4º, tem que ir pelo menos até o 5º. E aí depois, aqui, o ente ele pode fazer a sua escrituração de forma aqui facultativa depois. A depender da conta, tá? Tem conta que vai até o final, mais detalhada, e tem conta que é só até aqui, tá? Então o plano de contas ele tem esse objetivo também. E como eu já adiantei, ele permite principalmente, né, a consolidação nacional das contas públicas. Quando a gente fala em PECASP, a gente ouve muito essa questão da consolidação nacional das contas públicas, que é muito importante. Depois da consolidação nacional, na verdade, oriundo da consolidação nacional,
A STN, o órgão central de contabilidade do governo federal, né, da União, ela que faz essa consolidação nacional, ela publica o BSPN, que é o Balanço do Setor Público Nacional. Então, o balanço consolidado de todas as esferas de governo e dos 3 níveis, né, da União, dos estados e dos municípios. E essa consolidação ela é feita a partir também de uma sistematização aqui das contas contábeis, que seria a partir do 5º nível. A gente vai ver mais na frente, tá? Mas além da consolidação nacional, o PCASP ele também permite consolidar a nível de unidade gestora e a nível, por exemplo, de ente. Então o município ele consolida todas as suas contas de todas as suas unidades gestoras. Então, por exemplo, se eu tenho um município que ele tem um Fundo Municipal de Saúde, uma Fundação de Cultura, a Fundação de Educação, e se todos esses órgãos forem unidades gestoras, todos eles vão ter um balanço específico, mas também é possível a consolidação a nível de ente. Então, o município ele consolida todas as suas contas, o Estado também, de todos os seus órgãos, e aí a União consolida de todos juntos. Tá? A gente vai ver logo mais como funciona essa questão da consolidação. Permite também a elaboração das demonstrações contábeis, além de outros relatórios que a gente vai ver mais na frente, em aula específica, que é o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, ambos previstos lá na LRF. Tá? Então, são relatórios bem específicos, tá? E determinados, né, requeridos por lei, que o plano de contas ele auxilia e muito na elaboração desses relatórios e das demonstrações. Né? Então, consegue sistematizar e automatizar a elaboração desses relatórios gerenciais. Bom, um outro objetivo que a gente pode citar aqui do PCASP é que ele permite a adequada prestação de contas, tá? Ele permite também o levantamento das estatísticas das finanças públicas, elaboração de relatórios no padrão de organismos internacionais também. Tá? E ele contribui para a adequada tomada de decisão e racionalização de custos no setor público. Tá? Então, por óbvio que um plano de contas que sistematiza toda a escrituração contábil, a gente vai conseguir ter de forma muito mais facilitada essa tomada de decisão, a racionalização dos custos, né? E também aí a adequada prestação de contas. Tá? E o plano de contas ele contribui também para a transparência da gestão fiscal e para o controle social. A partir do momento que a gente tem uma padronização de contas contábeis, a transparência se torna mais exequível, né? E principalmente para fins da gestão fiscal e do controle social. Então, o controle social ele pode ser mais atuante a partir do momento em que se sabe o ponto de partida. Se o ponto de partida é comum a todo mundo, né? Se tem um plano de contas padronizado e atualizado, isso fomenta o controle social. Com relação à conta contábil, tá? Então, as contas contábeis, elas são agrupadas segundo as funções e elas possibilitam o quê? Identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil pelo método das partidas dobradas, dos atos e fatos da gestão, de maneira uniforme e sistematizada. Então, aqui partidas dobradas, ele quer dizer, a gente sabe que bastante gente já tem bastante conhecimento, mas partida dobrada nada mais é do que eu fazer um débito numa conta, por exemplo, do ativo e um crédito no passivo, tá? Ou seja, contabilidade pública, assim como a contabilidade gerencial, ela trabalha com o sistema de partidas dobradas, tá? Ela não pode haver, por exemplo, só um débito numa conta do ativo ou só um crédito numa conta do passivo. Ou isso em termos de valores, né? Porque é possível, por exemplo, haver 2 débitos numa conta do ativo, tá? E um crédito numa conta do passivo. Desde que, por exemplo, aqui seja 2 e aqui seja 4, né? Ou seja, a soma dos créditos tem que ser igual à soma dos débitos nesse lançamento contábil. Né? Então, permite aqui identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil pelo método das partidas dobradas, determina os custos das operações do governo, acompanha e controla a aprovação e a execução do planejamento e do orçamento, evidenciando a receita prevista, a receita lançada, a receita realizada e a realizar, bem como as demais, a despesa autorizada, empenhada, realizada, liquidada e paga e as dotações disponíveis. Esse acompanhamento do controle aqui que ele está falando é feito nessas classes 5 e 6. Tá? Isso é uma peculiaridade também da contabilidade aplicada ao setor público, do plano de contas, porque na contabilidade privada isso a gente não tem. Como a gente tem a figura do orçamento público aqui na contabilidade aplicada ao setor público, o plano de contas também traz
essa função aqui. Então, nas classes 5 e 6, a gente tem um controle da aprovação do planejamento do orçamento e o controle da execução do orçamento. A conta contábil também, são agrupadas por funções e possibilita o quê? Elaborar os balanços, né, orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, fluxo de caixa, DMPL e DRE. E conhece também a composição e situação do patrimônio analisado por meio da evidenciação de todos os ativos e passivos. Tá? Analisa também e interpreta os resultados econômicos e financeiros, individualiza os devedores, aí que seria saldo, né, saldos devedores dos saldos credores, com a especificação necessária do controle contábil, do direito ou da obrigação, e controla contabilmente os aspectos potenciais oriundos de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres. Os atos potenciais, eles também estão aqui nas contas de classe 7 e 8, que são as contas de controle. Tá? Então o PCASP ele vai dizer quais são os níveis, depois das classes aqui, em que se encontram as contas de atos potenciais. Então assim, 7 e 8 são contas de controle, mas no nível abaixo, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, depois a gente vai ver o código direitinho. Se eu pego o código 7, 1, 2, 3, essa aqui começa a ser as contas dos meus atos potenciais. Então, a classe 7, ela faz o controle os controles devedores, né? Mas mais especificamente, quando a gente vai detalhando as contas da classe 7 e 8, a gente tem os atos potenciais. Atos potenciais ativos e atos potenciais passivos. Tá? Bom, e aí como eu já falei, a competência para elaborar o plano de contas aplicado ao setor público é da STN. Essa competência ela é uma competência também para edição de normas gerais, para a consolidação das contas públicas, né, e foi atribuída aí pela LRF à Secretaria do Tesouro Nacional, porque ela é o órgão central de contabilidade da União. Né? Então, lá no artigo 50 da LRF, a gente tem aqui que a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas cabe ao órgão central de contabilidade da União. Enquanto não é implantado lá o conselho, que ainda não foi, conselho que trata o artigo 67 da LRF. E aí lá no decreto 6976 de 2009, diz que compete ao órgão central, Sistema de Contabilidade Federal, aqui a manter e aprimorar o plano de contas aplicado ao setor público. Tá? Então, só para um registro para dizer da competência que a STN tem em relação ao PCASP. Dessa forma, então, cabe à STN criar, alterar, excluir, codificar, especificar, desdobrar e detalhar as contas contábeis. E a STN estabelece um nível mínimo a partir do qual os entes poderão detalhar essas contas no PCASP de acordo com as suas peculiaridades. Tá? Lembrando que é a segunda vez já que a gente fala em nível mínimo, tá? Lembrando para não confundir de nível máximo. Né? Nível máximo até teria, mas o que a gente tem disposto no MCASP é que a STN estabelece um nível mínimo. Né? O máximo acaba que realmente não tem. Eu digo que teria o máximo porque as contas não teriam níveis infinitos. Né? Então, tem um nível ali estabelecido em 7 níveis, e realmente não passa muito disso, mas a STN estabelece um nível mínimo. Qual o alcance do PCASP? Né? Então, ele é a utilização obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, os entes da federação, incluindo os fundos, autarquias, né? Inclusive os fundos especiais, as fundações, empresas estatais dependentes, e é dependente para as demais entidades. E aí se inclui nessa faculdade para as estatais independentes. Os entes e entidades obrigados a utilizar o PCASP tiveram prazo até o término de 2014 para alterar os seus planos de contas. Tá? A partir do exercício de 2015, a consolidação nacional das contas públicas passou a ser realizada seguindo o novo padrão. Então o PCASP ele é utilizado anualmente e atualizado anualmente e publicado exclusivamente na internet para uso obrigatório no exercício seguinte. Até 2014, a gente tinha o plano de contas, mas a gente não tinha essa obrigatoriedade do uso. Então, a partir de 2015, para fins de consolidação das contas públicas, passou a ser realizada aqui seguindo o novo padrão do plano de contas. Tá? Então, todos os órgãos públicos tiveram que se adequar ao plano de contas aplicado ao setor público nesse ano de 2015. Adicionalmente, a STN ela disponibiliza o PCASP estendido, né, que eu já comentei. O estendido ele é de adoção facultativa. O PCASP Federação ele é de adoção obrigatória. Então a gente tem aqui PCASP
estendido e o PCASP federação. Esse aqui, o estendido, ele é de adoção facultativa. E o federação é o que ficou obrigatório a partir de 2015, aqui pelos órgãos da administração pública. Tá? Então, só que tem uma peculiaridade, né? A Secretaria de Previdência, que é um órgão da União, determinou que os regimes próprios de Previdência Social, os RPPS, eles deverão adotar algumas contas específicas do PCASP estendido. Aí, nesse caso, a codificação e o título das contas do PCASP estendido vão ser assim, utilizadas pela RPPS, são obrigatórias. Né? Então, ele é facultativo, mas lembrando que as contas específicas aqui do RPPS, os RPPS, eles têm que seguir a RPPS. Eles devem seguir a obrigatoriedade aqui do uso de algumas contas do PCASP estendido. Né? Então, ele é facultativo, mas nem tanto. PPS. Bom, com a estrutura do PCASP, né? Ele tem a natureza de informação, né? Que é patrimonial, orçamentária e de controle. E aí ele registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento. O planejamento está aqui, no 5, e execução orçamentária no 6. Natureza da informação patrimonial. Registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros. Tá? E aí seria financeiros e não financeiros, a gente tem aqui F e P, tanto para a classe do ativo e do passivo, tá? Relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas. Então, as variações quantitativas, elas também são determinadas aqui nas VPAs e VPDs. Né? Então, tudo isso é informação de natureza patrimonial. Natureza de informação de controle. Registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações do patrimônio da entidade e do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Então, seria aqui as classes 7 e 8. Então, o PCASP ele tem mais ou menos, né, começando de uma maneira bem ampla, mais ou menos essa carinha aqui. Tá? Então, a natureza da informação patrimonial, para as contas da classe 1 e 2, 3 e 4, orçamentária, contas de classe 5 e 6 e de controle 7 e 8. Tá? O 5 é controles da aprovação do planejamento e orçamento, e o 6, controle da execução do planejamento e orçamento. Tem gente que chama assim também. Tem gente que fala que o 5 é o capo e o 6 é o cepo. Que aí lembrando, né, que a palavrinha, que a letrinha E aqui, ela vem lá da execução e aqui vem da aprovação do planejamento e orçamento. Tá? E aqui controle de devedores e controle de credores. Tá? Lembrando sempre que as classes, que as contas né, de classe ímpar são sempre de natureza devedora, por isso que aqui fica mais fácil da gente decorar e memorizar se o 7 é controle devedor ou credor. Né? Se ele é 7, ele é ímpar, então ele tem natureza devedora, então fica mais fácil da gente memorizar que o 7 é controles devedores e o 8 controles credores. E aí essa é a estrutura da conta contábil do PCASP. Tá? Então, as contas contábeis do PCASP elas são identificadas com 7 níveis de desdobramento. Né? A gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, compostas por 9 dígitos. Né? Então, até o quinto nível é um dígito, o sexto e sétimo nível são 2 dígitos para cada um desses últimos níveis. Tá? E o nome é importante. A gente sabe que é mais complicado de memorizar, mas tem provas que já acostumaram cobrar, né? Às vezes até subitem, mas muitas vezes até subtítulo ou título. E mesmo que o candidato não consiga memorizar, é importante para algumas questões, só de ter essa memorização, pelo menos os primeiros dígitos, é importante para que a gente consiga fazer algumas
algumas questões de prova, tá? Então, primeiro nível é a classe, né? E daí é mais tranquilo, porque são essas aqui: ativo, passivo, VPA, VPD, controles, devedores e credores, e de aprovação e de execução do orçamento, tá? Então a classe é mais tranquila, que é o que está ali no quadro. Depois vem grupo, subgrupo, título, subtítulo e item, subitem, tá? Lembrando que os dois últimos níveis têm 2 dígitos aqui aplicados. O PCASP ele possui a seguinte estrutura básica, em nível de classe, tá? Que é o primeiro nível, né? E depois em nível de grupo, que é o segundo nível. Então, assim, aqui a gente tem uma foto de um PCASP, de um plano de contas, claro, bem resumido, só das classes e dos grupos, tá? Então, como a gente colocou aqui, classe e grupo, que é o primeiro e segundo nível. Aqui já dá para ter uma ideia bem boa essa foto, né, é boa para ser memorizada para responder questão de prova. Porque aqui a gente tem uma estrutura que a gente já consegue lembrar lá do balanço patrimonial, que é ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante, patrimônio líquido, tá? E aí a novidade, na verdade, vai ficar por conta das demais contas, né? Então, VPA e VPD, a gente tem lá. Então, o que um órgão do setor público tem de despesas? Pessoal, encargos, benefícios previdenciários, uso de bens. Aí depois tem variações patrimoniais diminutivas financeiras, assim como também tem do lado de lá das VPAs, né? Transferências e delegações concedidas, desvalorizações, VPDs tributárias, custo de mercadorias vendidas e outras variações patrimoniais diminutivas. Do lado de lá, recebimento, né? Recebimento então de impostos, taxas de contribuição de melhoria, recebimento só de contribuições, que fica separado aqui dessas receitas tributárias, exploração de bens e serviços, variações patrimoniais limitativas financeiras, da mesma forma que tem em VPD, transferências e delegações recebidas, aqui tem concedidas, aqui é recebidas, valorização e outras variações patrimoniais. Na parte da classe 5, do controle da aprovação do planejamento e orçamento, a gente tem planejamento aprovado. Então, tudo aquilo que foi colocado lá na LOA, claro que de maneira um pouco mais resumida, porque aqui o objetivo é outro, mas, por exemplo, se eu aprovei um orçamento de 1 milhão para uma prefeitura, claro que seria muito mais, mas só um exemplo, eu teria uma conta para registrar aqui o planejamento do orçamento. Então, reflete de fato aquilo que tem lá na realidade, inclusive na legislação orçamentária, né? Na minha peça orçamentária, na minha LOA, se eu aprovei um determinado valor para o meu orçamento, ele vai estar aqui também registrado na contabilidade na classe 5. Tá? E aqui é quando tem a execução, né? Então, quando eu começo a executar o orçamento, eu começo a fazer débitos e créditos nessas contas. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver melhor o funcionamento. E, por fim, os controles devedores e credores. Tá? Então, a gente tem atos potenciais, que é o 7.1. Aqui é a execução. Né? Lembra que aqui é controle da aprovação e na 8, controle da execução. Então, basicamente, quase todas têm o nome execução. Aqui, nenhuma tem o nome aqui aprovação, né? Mas a gente tem atos potenciais, administração financeira, dívida ativa, fica aqui, riscos fiscais, consórcios públicos, controles fiscais, custos e outros controles. E aqui, basicamente, é toda a execução do orçamento, incluindo aqui a dívida ativa, execução de riscos fiscais, execução também de consórcios públicos e controles fiscais. Aqui é custos e aqui é apuração de custos e outros controles. Tá? Então, às vezes, só ter na fotinho da memorizada essa foto aqui na memória, a gente já consegue resolver algumas questões de prova. Detalhamento o detalhamento da conta contábil. Os entes da federação eles somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do PCASP. Então, por exemplo, caso uma conta seja detalhada no PCASP até o 6º nível, né, que é o item, o ente poderá detalhá-la apenas a partir do 7º nível, que é o subitem. Tá? E aí é vedada a alteração dos 6 primeiros itens, né, que é aquela questão que eu coloquei aqui. Então, se por exemplo a gente tem uma conta 7.1.1.2.1, vamos fazer igual aqui o exemplo, ponto 1 de novo. Então a gente tem o primeiro nível, segundo, 3, 4, 5, 6.
Se o PCASP ele detalha até aqui e depois, aqui seriam 2 dígitos, e depois torna facultativo esse aqui, ele não detalha, só coloca, por exemplo, um 00, significa então que eu sou obrigado a fazer o meu registro contábil até aqui, que é o 6º nível, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, até aqui que é o meu 6º nível. Sou obrigado a fazer esse registro contábil, tá? Se o PCASP tivesse detalhado aqui até o 7º nível, aí eu teria que fazer o registro obrigatoriamente até aqui, não poderia parar aqui. Então é vedada a alteração dos 6 primeiros dígitos, né? Eu também não poderia alterar se não existe uma conta. Se essa conta ela é a 71111, eu não poderia alterar, por exemplo, para 10 aqui, exceto se tiver a 10 no plano de contas. Tá? Então a única exceção a essa regra é a abertura do 5º nível, que é o subtítulo. Tá? Vou até escrever melhor aqui. E aí, o subtítulo, que é o 5º nível, a gente já começa a ter uma ideia de consolidação das contas públicas, tá? do PCASP. Tá? Então, a única exceção aqui a essa regra é o 5º nível, na natureza de informação patrimonial, que obrigatoriamente será classificada em intra, inter ou em consolidação. Né? A gente já vai ver direitinho como funciona. Então, caso o 5º nível ele seja detalhado pelo PCASP Federação em intra ou inter OFSS, as operações entre entidades relacionadas a tal classificação devem obedecer obrigatoriamente ao detalhamento a qual pertence. Tá? Então, deixa eu ver se a gente tem um exemplo na sequência. Vamos só mais um pouquinho aqui. Caso a conta não esteja detalhada até o 4º nível e seja necessário utilizar o 5º nível, poderá ser utilizado o dígito 0, né, lá no 4º, para chegar ao nível de consolidação. Por exemplo, então, se eu tenho aqui esse 0, ele está no 4º nível, certo? Se eu tenho um 0 numa conta padrão, aqui por exemplo, descontos financeiros concedidos, que é uma VPD. Se no meu 4º nível, lá do PCASP, está 0, tá? Ou não tem nada aqui, eu sou obrigado a chegar pelo menos no 5º nível. Né? Como estava aqui, que a STN diz que o nível mínimo é o 5º para fins de padronização. Mas se o PCASP está com 0 aqui, para eu chegar, ou não tem uma padronização aqui, para eu chegar no 5º nível, que é o nível mínimo de escrituração, eu posso colocar 0 em algum nível que o PCASP não detalhar. Tá? Então, assim, caso a conta não esteja detalhada até o 4º nível, e seja necessário utilizar o 5º nível, que é o subtítulo, eu vou colocando 0 até chegar no 5º nível. E os planos de contas dos entes da federação, eles deverão ter pelo menos 7 níveis. Né? Eventuais níveis não detalhados deverão ser codificados com dígito 0. Tá? Então, se eu tenho aqui uma conta 2.1, ponto 1, ponto 2, 1, 2, 3, 4, ponto 5, ponto 10, e aí aqui 00, então esse nível aqui, como ele não é detalhado, eu sou obrigado a chegar nele. Então aqui eu tenho, né, meu primeiro nível, 2, 3, 4, 5, 6, estão vendo que tem 2 dígitos, e 7. Então, como são 7 níveis, para eu chegar, eu sou obrigado a chegar no 7º nível, e aí eu vou colocando 0 quando não tem esse detalhamento. Aqui ele falou assim, ó, caso a conta não seja detalhada e seja necessário utilizar o 5º nível, é porque normalmente aqui as contas, elas, em sua maioria, chegam sim no 5º nível, tá? Só que o nível de consolidação, esse 5º nível aqui que a gente vai ver que ele é bem importante para fins de consolidação das contas públicas, ele normalmente é utilizado para as contas patrimoniais, que é o que a gente falou e aqui, ó. A única exceção corresponde à abertura do 5º nível das contas de natureza de informação patrimonial, tá? Mas é possível também que nas contas de classe 7 e 8 a gente também tenha que utilizar o nível de consolidação, tá? Mas normalmente só acontece nas contas patrimoniais, 1, 2, 3 e 4. E a gente vai ver depois por quê. Então, caso
aqui. Caso algum ente entenda necessário, poderão também se desdobrar as contas contábeis além do 7º nível, né? Então, a gente tem até o 7º, que é até onde vai o PCASP, mas se tiver necessidade de detalhar um pouco mais, pode ser detalhado também. Mas normalmente se trabalha só até o 7º nível. Outros níveis poderiam ser utilizados, por exemplo, para registro de informações complementares na conta contábil. Então, por exemplo, as naturezas de receita e despesa orçamentária, elas não têm relação com a codificação das variações patrimoniais diminutivas ou das variações patrimoniais aumentativas. Tampouco com as contas de controle de execução do orçamento, classe 5 e 6, e esse tipo de informação deve ser controlado pelo sistema de detalhamento posterior ao 7º nível do PCASP. Tá? Então, deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. O controle da disponibilidade por destinação de recursos é realizado por meio das contas dos subgrupos 7.2.1 e 8.2.1. As fontes de recursos não são espelhadas nos códigos das contas contábeis desses subgrupos, e sim em informações complementares. Deixa eu ver aqui mais. Tá. O que a gente quer dizer com esse aqui? Esses outros níveis que poderão ser utilizados para o registro de informações complementares, eles significam basicamente o seguinte. Aqui ele já deu um exemplo que a gente pode pegar. Nessas contas da classe 7 e 8, por exemplo, se a gente pega uma conta aqui, como está aqui no exemplo do quadro, aqui é disponibilidade por destinação de recurso. Tá? Então, se a gente tem essa conta aqui, uma DDR, que é disponibilidade por destinação de recurso. Tá? Então, se eu tenho lá 8.2.1.1.1.1.01.00, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º nível, tá? Então, o que acontece? Essa conta é uma conta por disponibilidade por destinação de recurso. O que quer dizer? A função dela é controlar o meu código de especificação de fonte de recurso. Tentar voltar um pouco mais. Quando o poder público ele recebe uma receita, ele tem contabilmente essa receita, ela é classificada patrimonialmente, né, por meio de uma VPA, orçamentariamente numa conta aqui da classe 6 da execução do orçamento, e também na conta de controle, esse recebimento de receita, ele recebe uma escrituração nessa conta aqui, por exemplo, 8.2.1, e com o seu restante aqui dos detalhamentos nos demais níveis, tá? Até aí, ok. Qual que é a questão? Além disso, por exemplo, no meu registro orçamentário, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que identificar que tipo de receita é essa. Quando a gente vai, provavelmente, acho que é na próxima aula, se não me recordo, mas a gente não viu ainda com detalhe, isso se vê mais em AFO, receita e despesa pública, né? Nas receitas públicas, a gente tem receitas patrimoniais, receitas de serviço, receitas industriais, tá? Dentro de receitas, por exemplo, patrimoniais, a gente tem mais descrições, desce mais ainda o nível de detalhamento, tá? Então, qual é o nível? O que eu vou precisar? Além de dizer que eu recebi uma receita, lá na minha classe 6, eu vou ter que dizer que essa receita é uma receita, por exemplo, de imposto de renda, por exemplo, tá? E para isso, lá na minha codificação da receita, eu tenho um código específico para identificar que essa receita é uma receita oriunda de imposto de renda. Então, por exemplo, é o código, difere um pouco aqui dos níveis, tá? Depois a gente vai ver como é que é, tem um pouquinho mais de níveis, então é o dígito 1.1, 1.2, por exemplo. E aí o que acontece? Acontece que eu tenho uma descrição dentro de uma conta contábil. Essa descrição seria a informação complementar. Então, dentro de uma conta contábil da classe 6, eu posso ter um tipo de informação complementar, que é a natureza da receita, né? A STM também padroniza lá as naturezas de receita.
não é exatamente padronizado, mas tem um inventário da Receita que pode ser utilizado, que deve ser utilizado pelos entes públicos, né? Então, como essa informação orçamentária é de execução, né, arrecadação da receita, eu tenho que identificar exatamente qual é a natureza de receita que eu arrecado. Essa é uma informação complementar que é adicional à conta contábil, tá? E nessa conta aqui, por exemplo, que a gente viu que quando eu arrecado uma receita, eu vou ter que fazer um registro patrimonial, uma VPA antes, né, por competência, fazer o registro também no ativo, mas eu faço também meu registro nas classes de controle, aqui a crédito, e a crédito também nas classes de controle da execução do orçamento e nas classes de controle credores, aqui da classe 8.2.1. E essa conta, assim como a conta da classe 6, da receita realizada, eu tenho também uma informação complementar, que é, por exemplo, o meu código de fonte de recurso. Tá? O código de fonte de recurso, a STM também padroniza, tá? E a gente tem uma série de padronização. Então, por exemplo, código 1 significa receita recebida no exercício, tá? Com o código 500. Esse código 500 significa, de acordo lá com uma tabela que se tem de fonte de recurso, são receitas de impostos ou de transferência de impostos, tá? Então, no lançamento contábil, na contabilidade pública, a gente tem registro nas classes patrimoniais, orçamentária e de controle. Faço meu registro na minha conta contábil e, além disso, eu posso ter um registro numa informação complementar que, na verdade, até para a felicidade do concurseiro, isso aqui o PECASP ele acaba não trazendo, tá, para dentro dessa conta. Mas eu acho importante trazer um pouco dessa sistemática aqui para a gente entender que o registro contábil numa conta contábil ele pode ser um pouquinho mais específico e trazer um pouquinho mais de detalhe ainda, além do registro da conta contábil. E é exatamente o que o slide traz aqui, tá? Que em outros níveis poderão ser utilizados, por exemplo, para o registro de informações contábeis, tá? Então, a gente tem aqui o controle da disponibilidade e destinação de recurso, e aí as fontes de recurso, elas não são espelhadas no código das contas contábeis desses subgrupos, tá? Então, só que elas são espelhadas em informações complementares. Alguns tribunais de contas, como o nosso aqui, por exemplo, costumam chamar essa informação complementar de conta corrente. Confunde um pouco com conta corrente bancária, mas na verdade a gente chama aqui, qual é o conta corrente dessa conta contábil? O conta corrente é fonte de recurso. Não, o conta corrente é natureza de receita. A gente consegue identificar um pouco mais aquele lançamento feito dentro de uma conta contábil, tá? Claro, assim, a explicação fica um pouco abstrata, a gente consegue trazer poucos exemplos aqui, eu não trouxe todo o detalhamento das fontes de recurso, nem das naturezas de receita. Primeiro porque fonte de recurso não está prevista, ou pelo menos não estava no conteúdo programático do último edital. Natureza de receita sim, a gente vai ver na próxima aula. Aí as coisas vão se encaixando um pouquinho mais, tá?